Olá, meu nome é Sara. Eu estou fazendo essa aula barra estágio para a Uninter para concluir o meu estágio. Essa aula é destinada à sexta série. É uma aula sobre idade medieval ou idade média, ou podemos também falar idade das trevas, só que esse conceito já está ultrapassado. Para nós entendermos esse conceito de idade das trevas, nós devemos voltar um pouquinho no período do Renascimento, que foi depois da Idade Média, foi no século XV para o século XVI. Assim, lembrando que a Idade Média, ela começou do século V ao século XV. Então, o que aconteceu para ter esse nome de Idade das Trevas? A Idade das Trevas, como eles deram esse nome, foram os renascentistas. Por quê? Porque eles viam que não produzia nada de intelectual, nada de científico, que as coisas ficaram meio ou completamente estagnadas nesse período da Idade Média. Por quê? Porque tinha um domínio muito grande da Igreja Católica, da instituição católica. E então, assim, nesse período, o domínio do conhecimento era todo da Igreja. A leitura era da Igreja, a escrita era da Igreja. Poucas pessoas sabiam ler e escrever, quer dizer, ninguém sabia ler e escrever. Quem sabe, essas poucas pessoas que eu comentei que sabiam ler e escrever eram pessoas que pertenciam à igreja, que eram os padres, os clérigos, assim, alguns nobres, né? Eles também sabiam escrever, porque precisavam, né, desse meio para poder também ter contratos com outros reinos, saber o que estava se passando em outras localidades, né? Então, como que era assim organizada a estrutura medieval, né? Eles assim começaram a se organizar em feudos, né? O que era um feudo? Um feudo era uma fortaleza, né, praticamente, porque tinha construção de castelos muito fortificados e assim, castelos fortificados onde moravam os reis, né? Os reis moravam nos castelos. Tinha os duques, os condes também, era aquela nobreza, né, que cercava ali o rei, né, como conhecemos, né, como vemos em filmes, em séries. O rei contava com o apoio dos cavaleiros, né, que protegiam o seu reino. Tinha ali, né, na estrutura econômica, política, os senhores feudais. Os senhores feudais, eles comandavam as terras e eles tinham poder sobre as terras e poder sobre os vassalos. Os vassalos eram as pessoas que trabalhavam, eram os trabalhadores do rei. Eram os trabalhadores barra escravos, porque eles não recebiam assim nada, eles tinham pouco para sobreviver. E outra coisa, eles trocavam, assim, eles não tinham dinheiro, não tinha comércio, né, dentro desses feudos. Então eles faziam tudo à base de troca, seus produtos, né? Então assim, eles produziam bastante coisas e o que eles produziam eles trocavam. Essa era a dinâmica do feudo, né? A igreja ela estava assim do lado do rei o tempo todo. O rei tinha um poder absoluto por tudo. E a igreja, ela nessa época, ela ficou mais rica e mais forte. Por quê? Porque ela tinha muito domínio de terras. E ela era responsável por pegar pessoas que não eram da igreja, né, que eram os pagãos, né, pagãos, desculpa, os pagãos. E os pagãos, eles eram de outra cultura, outra religião, outros lugares. O que a igreja chegava e fazia lá? Pegava essas terras, né, cristianizava essas pessoas. Então, assim, ficava tudo domínio da igreja. E daí agora vamos falar um pouquinho também
deixa eu ver, eu falei do feudo, né? Que ele era uma grande propriedade rural, né? Vamos retomando. Agora, assim, essa dinâmica, houve muitos processos, assim, durante esses anos, né? De feudalismo, vassalagem, né? A igreja com um poder absoluto, nesses períodos, né? Só que, assim, eles tinham sempre que se preocupar com a sua segurança. Porque, assim, muitos povos, principalmente os germânicos, que é conhecido como povos bárbaros, eles queriam invadir as terras dos senhores feudais e principalmente da igreja, né? Eles queriam, tem textos assim que falam sobre queimar igrejas, né? Que eles queimavam igrejas, porque eles tinham sua religião, sua cultura, seus deuses, né? E não queriam que a igreja dominasse a sua cultura e acabasse com a sua cultura, né? Então, tinha muitos, assim, bárbaros, né? Nesse período, bárbaros foram todos aqueles povos que foram contra a igreja. Então, assim, eram muitos, né? Eram povos que vinham do Oriente, eram povos que vinham do Norte, da Europa. Então, esses povos que a igreja não conseguia ter o domínio, conquistar as terras e cristianizar, né? Eles eram bárbaros para a igreja. Então, assim, tinha que sempre ter uma fortificação, né? Tinha que ser fortalecido esse castelo que eu falei para vocês, que os senhores feudais moravam, para não ter essas invasões, esses saqueamentos e esses ataques, assim, anárquicos de queimar tudo, de colocar fogo nos feudos e tocar o terror mesmo nas comunidades feudais, né? E as pessoas, os servos, eles tinham muito medo dos bárbaros, porque isso era sempre reforçado pela igreja, que eles eram assim como se fossem os demônios, porque eles eram pagãos. Então a igreja fazia essa lavagem cerebral nos servos, para os servos não saírem dos feudos e servirem ao senhor feudal. Só que assim o tempo foi se passando e a dinâmica da história é muito legal, porque depois de um tempo as cidades fora dos feudos começaram a crescer. E quando começaram a crescer, começaram a surgir a burguesia. Por quê? Porque tinha comércio. Começou a ter comércio, começou a ter ligação com o Oriente, começou a ter vários produtos diferentes. Então a troca não era mais de mercadoria por mercadoria, era mercadoria por moedas. Muito legal. As pessoas começaram a ter esse sonho de querer trabalhar para ganhar dinheiro, capital, né? E daí que aconteceu? Elas começaram a migrar para a cidade, escapar para a cidade, fazer rebeliões dentro dos feudos para poder sair, para poder trabalhar e ganhar esse dinheiro, porque lá elas podiam ter ascensão social, poderiam ser negociantes, ter seu próprio negócio, né? E tem também muitos documentos, muitos relatos que foi aí que apareceram os primeiros bancos, os primeiros empréstimos, né? Até dizem que alguns judeus assim que migravam pela Europa foram os empreendedores dos bancos. Muito legal isso, né? Então tinha esse poder do dinheiro, né? Então era um sonho, né? Você ficar preso dentro de um feudo por anos, né? Por séculos, sua família presa lá e você ter essa oportunidade de trabalhar nas cidades. Ou já ver pessoas que já estavam trabalhando nas cidades. Então foi maravilhoso isso. Então o que aconteceu? As pessoas começaram, né? Como eu tinha dito pra vocês, a se rebelar e querer trabalhar. Aí se o patrão, peça um pouquinho, se o patrão tiver, o patrão lá que era o senhor feudal, ele tivesse interesse em continuar com o serviço dos servos, ele teria que o quê? Pagar. Então assim, pra gente ver, isso foi muito lento e gradual. Essa interação, né? Essa troca de serviço, a inclusão da moeda, né? Foi uma coisa muito lenta e gradual.
que daí começou a ficar mais sólida, né, lá pelo século XV. Mas daí já um outro assunto para uma outra aula. Então essa foi a minha aula, né, um breve histórico da sociedade medieval, né, política, econômica. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando. Muito obrigada. Tchau, tchau!